Olá, estamos aqui para mais uma aula de filosofia e hoje vamos estudar um pouquinho a filosofia no Renascimento, mais ali a questão do racionalismo e do empirismo, ou seja, o uso da razão e também, além do uso da razão, a questão das experiências do dia a dia. Racionalismo, razão. Empirismo, as experiências do dia a dia. Então, nós estamos agora nessa etapa do conhecimento, que é muito importante para nós. Aqui nós temos a queda da escolástica. A escolástica lembra a escola, a escolástica lembra o período medieval, ou seja, lembra o feudalismo, onde a gente tinha o poder centralizado nos senhores feudais, dos quais era eles quem mandavam e era eles que tinham todo o domínio da sociedade em todos os seus aspectos. A intensa mudança nos fiéis, porque é um período que se vai quebrar a escolástica, e a escolástica é o período de escola, a escola se entende medieval, vai ter uma grande mudança na questão dos fiéis. A igreja tentou se aprimorar ao longo do tempo, e um dos papas que mais beneficiou isso foi o Papa Bonifácio VIII. A partir daí, na queda da escolástica, a gente tem a separação da igreja e do Estado. A igreja funciona de uma forma e o Estado funciona de outra. E a partir daí a gente tem a separação desses dois. A igreja perdia poder. Por que a igreja perdia poder? A sociedade ganhava um pouco mais de consciência, e a sociedade começou a estudar um pouquinho e começou a protestar algumas coisas que ocorriam dentro da igreja. E isso vai fazer com que a igreja perca muito em termos de poder, em termos de estrutura, né? Aquela ameaça de inferno, de pecado, de ir para o inferno, de ser amaldiçoado, já não é mais uma verdade tão clara para a sociedade. Ludvíco não reconhecia mais o Papa, então algumas autoridades, como Ludvíco, não reconhecia mais o Papa como autoridade máxima. Lembrando que o Papa, todo documento internacional era assinado pelo Papa. Ora, visto que o descobrimento do Brasil teve que vir para cá além do escrivão, além de uma esquadra militar no descobrimento do Brasil, teve que vir também um representante do Papa, um padre, do qual rezava a missa e outorgava, assim, a questão do descobrimento do Brasil. Então, precisava de um reconhecimento religioso. A partir daí, a gente tem a queda da escolástica também com o individualismo. Então, ganhou poder o individualismo da fé. Então, a fé é uma coisa individual, a fé é minha. Não é alguém que diz que se eu tenho fé ou se eu não tenho fé. A fé é minha, individual, eu tenho uma maneira de fazer a minha fé. O Estado começa a ganhar mais poder político. Então, o Estado começa a tomar as suas próprias gerências. A partir daí, a gente tem a função da fé e a filosofia se torna um problema entre fé e razão. Então, a filosofia vai ter o duelo aí, basicamente, de fé e razão. Nesse contexto de fé e razão, principalmente Guilherme de Ockham, que vai trabalhar muito essa questão, né? O que é fé e o que é razão. Então, algumas questões da fé, a razão começa a duvidar dessas questões da fé. Por exemplo, choveu hoje porque Deus quis. Não. Será que é porque Deus quis? A fé diz que é porque Deus quis, mas o que diz a razão? Há um processo de evaporação, há um processo de condensação lá em cima, deslocamento de temperatura, precipitação, choveu. Pronto. Eu estou pobre porque Deus quis assim. É uma questão de fé. Mas espera aí, é Deus que quis assim? Ou é uma legião de políticos salafrários que usurpa nosso dinheiro e nos deixa pobre? Se eu estou pobre é porque Deus quer? Não, acho que não é Deus que quer, não. A razão vai dizer, não é Deus que quer, não. É um monte de político aí que salafrário, que usurpa, um monte de político inescrupuloso que nos roubam. E isso tem que ficar bem claro, essa disputa entre fé e razão. Não se trata exatamente de Deus e nem de ateísmo.
Bem claro isso. Nós não estamos falando de Deus e nem estamos falando de ateu. Estamos falando de fé e religião, que são outros princípios bem mais complexos. O universo não existe. Guilherme de Ockham vai dizer que o universo não existe. Ele não existe. Não existe um ser chamado justiça, que fica correndo por aí, ajudando. Né? Ele está em nosso intelecto. O universo está aqui. É nós que funcionamos da maneira que nós queremos. E aí, o Guilherme de Ockham ele vai fazer uma analogia com a navalha de Ockham. Foi a maior contribuição, né? A sua maior contribuição, né? Foi o princípio da navalha. Esse princípio da navalha é o seguinte: para que a navalha serve? A navalha é para fazer a barba. Lógico, na época não se tinha hoje os aparelhos de barbear igual tem hoje. Então tinha a navalha. Para que serve a navalha? A navalha é simplesmente para cortar a barba. É para fazer a barba. Agora, veja bem que a arma poderosíssima foi criada na época para matar alguém. Um corte no pescoço, a pessoa morre. Pronto. Agora, foi feita a navalha para isso? Não. Então, esse é o princípio bastante apurado da questão da navalha. Um exercício aqui. Aponte alguns fatores que levaram à queda da escolástica. Então, alguns fatores que levaram à queda da escolástica. A igreja estava perdendo a inserção na comunidade. Então, a igreja deixava de ser representante dessa comunidade. A filosofia humanista estava ganhando força, né? A ciência, como Isaac Newton, como Copérnico e vários outros, as mudanças de mentalidade, e assim por diante. Vamos usar Erasmo de Roterdã. Erasmo de Roterdã, ele é contra a visão aristotélica, né? Ele vai tapar o filósofo Aristóteles aí. Ele é contra a escolástica. Fé e razão devem permanecer separados. Fé é uma coisa, a razão é outra. Isso na visão de Erasmo de Roterdã. E já para o filósofo Aristóteles, fé e razão caminham junto. Tanto é que são esses filósofos que permanecem na história até porque eles tinham uma convergência com a igreja. Por isso que eles permaneceram na história. E aí o Erasmo de Roterdã vem dizer, não, as coisas são separadas. Existe um processo de separação aí. Existe aí um processo bem claro. Fé e razão não podem caminhar juntos. Que Aristóteles dizia que tinha que caminhar junto. E assim por diante. E aí ele vai abordar os vários graus da loucura. Então, o que são os graus da loucura? O primeiro grau de loucura é você ir contra isso. Porque se era uma verdade pré-estabelecida pela igreja até aqui, olha que ousadia de Erasmo ir contra tudo isso. Mas Erasmo vai. E ele vai fazer uma comparação com a vassoura. E a loucura está exatamente na vassoura. Que a vassoura é como se fosse varrer as ilusões e deixar a verdade mais profunda, a verdade nua e crua. Então ele faz alguma analogia. Essa analogia já vem com a vassoura. Então vamos deixar a verdade do jeito que ela é, sem dizer o que tem que acontecer, o que vai acontecer. Veja o rei, por exemplo. A história do rei está nu é a história do Erasmo. O rei está nu. Vocês já devem ter ouvido essa história, ou na filosofia, ou até mesmo nas aulas de história ou de sociologia. O rei está nu. É aquela história que conta que um rei tinha uma grande festa para ser feita no seu reinado, e chegou uns trapaceiros no seu reino e disse que iria fazer uma grande roupa para ele. E ele concordou com essa história e chamou os súditos e mandou os trapaceiros para um barracão, e os trapaceiros ligavam a máquina e trabalhava aquela máquina ligada. Aí o rei mandou um dos seus súditos ir lá ver a roupa. Não tinha roupa.
E os trapaceiros disseram: a roupa está na cabeça de vocês. Olha a roupa, que bonita. Olha que linda essa roupa. Então agora você vai lá e diga ao rei quão bonita é a roupa. Veio o segundo fiscal, os trapaceiros disseram a mesma coisa, o terceiro, o quarto e o quinto. Não chegou o grande dia da festa. E o rei foi lá para trocar a sua roupa, para vestir a sua roupa. Chegou lá, não tinha roupa. E os trapaceiros disseram: olha, senhor, o senhor vai nu, porque a sociedade inteira já sabe qual é a roupa que o senhor tem. Então todo mundo vai ver o senhor com a sua roupa. E o senhor, no entanto, vai subir na carruagem completamente nu. E ele subiu na carruagem completamente nu. E as pessoas aplaudiam a roupa do rei, as pessoas batiam palma para a roupa do rei. Até que, de repente, um mendigo, veja bem, mendigo. O mendigo, ele não deve nada para ninguém. O mendigo não pega a verdade pré-estabelecida. O mendigo, ele não assimila aquilo que está na sociedade. O mendigo vive a sua vida, ele é independente, ele é livre. E daí o mendigo gritou: o rei está nu. Tem história que diz que uma criança também gritou: o rei está nu. E a partir desse momento, da interferência do mendigo e da interferência da criança, algumas pessoas começaram a ver o rei nu também. Então, ou seja, o que a sociedade está fazendo com a gente? A sociedade está dizendo para nós aquilo que nós temos que fazer e aquilo que nós temos que vestir. Então, quando eu vejo uma pessoa poderosa, quando eu vejo uma pessoa que eu acho que ela é rica, que eu acho que ela é feliz, não sou eu que acho, é a sociedade que me diz que ela é. Mas será que ela é de verdade? Ora, visto que tem pessoas que parecem tão bem, de repente suicida. Ora, pessoa que de repente parece tão bem, a gente descobre que ela tem depressão. Ué, mas ela não é feliz, não tem o carro do ano, não tem a vida. Então, essas são esse é o exemplo de Erasmo para a nossa vida de hoje. Então, ele ainda vai fazer outra analogia, que ele diz que a felicidade celeste é um perfume. A felicidade, essa felicidade tão pregada pela nossa sociedade. Podemos sentir esse perfume na vida terrena se vivemos a loucura da cruz. Ou seja, o que é exatamente essa felicidade? Então, a partir daí, a gente vai ter um exercício. Segundo exercício: o que Erasmo de Roterdã queria dizer com elogio da loucura? O que dizer exatamente elogio da loucura? Ele acreditava que a sensatez nos impedia ser sensato, nos impedia de ver realmente a verdade de Deus, que Deus e do mundo. Então, a verdade de Deus, se a gente fosse sensato, se a gente fosse, ele acreditava que a sensatez nos impedia de ver. Então, a gente acha que a gente é sensato, a gente está olhando, mas a loucura é como uma vassoura que tira todas as ilusões sobre o que a vida é e nos permite ver verdadeiramente Deus. Então, se a gente deixar de acreditar nessas loucuras que a sociedade apresenta, a gente vai ver que realmente quem é verdadeiramente Deus, que Deus está nas coisas mais simples, que de repente essa questão de tanta fé voltado para um sistema nem sempre está legal, que Deus está presente em toda a nossa vida. Será que nós vamos de fato para o inferno? E se Deus é tudo bondade, será que existe o inferno? Então são essas loucuras que Erasmo de Roterdã vai trabalhar. E aí ele faz mais uma analogia: a busca de um renascimento e de um conhecimento religioso. Então não adianta dizer que é religioso se nem sequer lê a Bíblia, se nem sequer estude o catecismo da sua religião, seja ela qual for, mas estude o catecismo dela. Não fique somente na fala dos padres e dos pastores e dos pregadores religiosos. Vá ler a tua catequese. E a partir daí você tira as suas conclusões. O homem se justifica somente pela fé. O homem só se justifica pela fé.
as obras as obras não são importantes. Então, na visão de Martim Lutero. Então, Martim Lutero, o homem se justifica pela fé. As obras não são lá tão importantes. Lutero é outro polêmico, que daqui é a visão de Lutero, né? Aqui, basicamente, é a visão de Lutero que a gente está vendo, que a busca e faz um novo nascimento religioso. E aí e daí aparece mais o terceiro personagem agora, Calvino. Calvino, antes aqui, Lutero é aquele antes da gente passar para frente, Lutero é aquele que vai fazer vai pregar as 95 teses, ele não concorda com a igreja, ele recebe um documento do Papa condenando as suas ações, ao invés dele ir lá, se ajoelhar e pedir perdão para o Papa, ele simplesmente pega, vai lá, queima queima a sua condenação na praça pública, e ele prega 95 teses na porta da sua igreja, e queima a bula papal, que era a bula de condenação dos seus atos. A partir daí, ele funda a igreja luterana. E por que Lutero não vai ser morto? Porque a igreja, na época, tinha uma teoria que dizia que era mais fácil um camelo no orifício de uma agulha do que um rico no reino dos céus. E Lutero vai trabalhar exatamente o contrário. Lutero vai pegar aquele trecho da multiplicação dos talentos. Um senhor viajou, deixou um talento, deixou 2 talentos, 3, 4, 5 talentos para as pessoas, e ao chegar, todos multiplicaram. Ele abençoou. E aquele que recebeu um talento só não multiplicou. E aí o Senhor condenou essa pessoa que não multiplicou o talento. Então Lutero vai dizer que quem é rico está multiplicando o talento que Deus lhe deu. Por isso que Lutero vai ser bastante interessante nesse processo, e Lutero vai simplesmente ser protegido pela grande burguesia, porque agora a grande burguesia ela fala, eu vou ser luterano, porque se eu for católico apostólico eu vou para o inferno, ora luterano eu vou para o céu, então eu vou ser luterano. Aí tem Calvino, que vai fundar uma igreja em Genebra, Calvino que ele tem as suas ideias aí, ele tentou colocar em prática em Genebra, ele acreditava que a igreja criou uma grande personificação da cidade de Israel que não estava certo, e Calvino vai trabalhar mais alguns princípios religiosos e vai fundar o calvinismo, que é uma nova religião baseada no princípio da riqueza também. E aí a gente tem o Renascimento, vai aparecer aqui o Renascimento. Renascimento é o seguinte, que já tinha o nascimento da ciência, agora é o renascimento, e junta-se o humanismo numa visão mais humana, Então, junta aí toda a questão daquela ideia do ser humano central, agora numa visão bem mais humana. Agora tem o Nicolau Copérnico, que mudou o lugar do homem no universo. Então, Nicolau Copérnico vai fazer toda essa mudança aí, ele vai sugerir a questão das concepções de universo. Então, aquela história, por exemplo, que existe do Copérnico, que diz o seguinte, do geocentrismo, geo quer dizer terra, para o heliocentrismo. Então, a Terra não é mais o centro do universo. Então, a Terra era... Então, a história era, o Sol nasce e o Sol se põe. Essa é a verdade bíblica. Se o Sol nasce e o Sol se põe, a Terra está parada e o Sol está girando em torno da Terra. Aí Nicolau Copérnico vem e fala exatamente o contrário. Exatamente o contrário. O Sol está parado, é a Terra que está girando. E o pior, girando em torno do próprio eixo. E tem mais uma Lua girando em torno da Terra, né? A questão aí de todos os movimentos. Isso é loucura. Então, o geocentrismo para o heliocentrismo, o teocentrismo, teu quer dizer Deus, centrismo, Deus no centro, para o antropocentrismo. Antropo quer dizer o homem no centro de tudo. Então, o Nicolau Copérnico vem mudar as posições. A Terra, que era o centro, sai do centro e vai para a periférica, é a Terra que gira em torno do Sol agora.
Deus quer o centro, agora o homem vem para o centro e Deus entra na parte periférica. Deus deixa, Deus deixa, Deus perde a importância e o ser humano passa a ser o ser mais importante dessa concepção nova. Isso é muito louco. Isso é o elogio da loucura de Nicolau Copérnico. E aí, Copérnico vai dizer ainda que o mundo é finito e que Deus não é o geometra, Deus não é o centro de tudo. Deus não está no centro de tudo. Né? Aí a gente tem mais um aí. Johannes Kepler vai dizer o seguinte, ele vai trabalhar 3 leis. A lei da óptica, né, elíptica, a lei das áureas e a lei dos periféricos. Então, toda aquela construção do universo, né, que todas as áureas, os planetas, os cometas circulando, vai estar nestas leis. As leis dos planetas são elípticas, das quais o Sol é óptica e polo, então tem a questão do polo norte, polo sul, tem todos os cometas e planetas girando em torno disso. E aí entra a questão da velocidade orbital, de acordo com a distância do Sol, tal, percorrido. Então vai ter todo esse cálculo de distância, de avaliação da distância do Sol, tal, qual é o número de sols que a gente tem em todos os sistemas, que o Sol é um sistema, mas existem outros sistemas além desse. Existe um planeta Terra, mas que existem vários outros planetas além desse. E esse é o elogio da loucura que acontece. E vamos a um exercício aí, né? Os quadrados do período os quadrados dos períodos dos planetas estão na mesma relação que os cubos estão na perspectiva da distância do Sol. Então aí vai começar todo aquele cálculo. Eu quero saber qual a metragem de um prédio, por exemplo, de 10 andares, tá, para medir com a caneta através do cálculo ou do quadrados ou do cubos, né? Isso dá para saber, sim. E assim por diante. Então, com as ideias científicas de Copérnico, né, e Kepler, influenciaram a queda da escolástica. Então, a gente tem aí a resposta. Vou deixar um tempo para você ler a resposta aí. E aí a gente vai ter de vários outros cientistas. Newton, né, Isaac Newton, vai fundar a mecânica clássica, o processo mecânico, tudo funciona através de um sistema que provoca outro sistema, que provoca outro sistema, que provoca outro sistema, e assim por diante. Então, para eu dar essa aula hoje, aqui pela internet, com certeza, alguém fez o computador, alguém fez a câmera, alguém fez a transmissão, alguém puxou a fibra ótica, Então, isso é o processo mecânico de uma sociedade. Então, para você, por exemplo, ir até a igreja no domingo, há uma série de mobilidades que acontece para isso. É o pastor, é o padre que se prepara, é os ajudantes dele, são os seus auxiliares, é o pessoal que limpa a igreja, é você que prepara a roupa, é você que limpa o calçado. Olha quanta mobilidade ocorre para a gente fazer um ato. Isso está dentro da mecânica clássica, né? E assim por diante. Ele desenvolveu a teoria também da aptidão. Então, a gente tem aí a teoria da aptidão. Bacon, ídolos da tribo, a gente constrói vários ídolos de várias espécies humanas. Então, o nosso intelecto está sempre construindo ídolo, que pode ser corrompido. Aí vem a questão do mito da caverna, né? O ídolo da caverna, né? Os ídolos do forro, né? E aqueles ídolos os ídolos do teatro, que vai ser construído, os personagens. Aí a gente tem, ele coloca em xeque, o John Locke vai colocar em xeque o conhecimento humano. Espera aí, o que conhecemos está certo? Será que é verdade? Aí John Locke ele vai propor, uma vez que chegamos ao conhecimento pela experiência. Aí vem o próximo filósofo, René Descartes, assim que ele percebe que a única coisa que não pode mudar é a própria dúvida. Você tem sua própria dúvida, né? Ainda Descartes vai continuar o discurso do método. Então, para a gente chegar numa verdade, a gente precisa de um
método. David Hume, sua principal obra foi o ensaio sobre o entendimento humano. Então, as verdades empiristas, né? E aí David Hume vai fazer o conhecimento que vem de duas fontes, da impressão, que são fornecidas pelo sentido e pelas ideias, aquilo que eu vejo e através das ideias. Aí uma pergunta, a resposta, dá uma pausa, depois você vê. Bom, então hoje a gente viu um pouco essa questão do conhecimento, como é possível conhecer. Se a gente voltar lá na primeira tela da nossa aula de hoje, a gente vai perceber como que ocorreu isso dentro de uma sociedade. Então, esse tipo de conhecimento, a fé, a razão, todo esse processo de empirismo. E é o uso da razão e o uso da experiência do dia a dia. Ok? Então, espero que você tenha gostado e a gente cada vez mais vai fazendo novas descobertas nesse mundo do conhecimento e da filosofia.